drástica mudança na temperatura, redução da disponibilidade de água, impactos da mudança climática na agricultura. Isso e muito mais você confere agora. Olá, boa noite. O Globo Repórter de hoje está começando. Há 2 meses atrás, tivemos a previsão meteorológica de que o avanço do efeito estufa e o aquecimento global causariam um possível efeito nas agriculturas brasileiras. Vamos ver agora a reportagem da nossa correspondente. Sara, é com você. Boa noite. Hoje, 21 de maio de 2025, foi publicado pela Revista Brasileira do Meio Ambiente que daqui a aproximadamente 3 meses haverá uma drástica mudança na temperatura, resultado dos anos de intensa ação antrópica na natureza. Já conseguimos sentir esses efeitos, desde a alteração na amplitude térmica até mais de 90% das calotas polares derretidas. Um único pedaço ainda flutua na Antártida. Daqui a alguns meses, provavelmente, traremos imagens em que esse ambiente estará completamente sem gelo. O derretimento das geleiras do Himalaia, por exemplo, já está prejudicando o suprimento de água para a China e Índia, comprometendo sua agricultura e provocando a fome dessas populações. O aumento das temperaturas em função das mudanças climáticas resultará no aumento do consumo de água pelos produtores rurais e na redução da disponibilidade de água, colocando em risco a capacidade de produção. Esse aumento em decorrência do aquecimento global já provocou perdas nas safras de grãos de 7,4 bilhões de reais em 2020, número que pode subir para 14 bilhões em 2070 e alterar profundamente a geografia da produção agrícola do Brasil. Se nada for feito para mitigar os efeitos das mudanças climáticas e adaptar as culturas para a nova situação, deve ocorrer uma migração de plantas para regiões que hoje não são de sua ocorrência, em busca de condições climáticas melhores. Além disso, áreas que atualmente são as maiores produtoras de grãos podem não estar mais aptas ao plantio bem antes do final do século. A mandioca pode desaparecer do semiárido. O café terá poucas condições de sobrevivência no Sudeste. Por outro lado, a região sul, que hoje é a mais restrita às culturas adaptadas ao clima tropical por causa do alto risco de geadas, deve experimentar uma redução desse evento extremo, tornando-se assim propícia ao plantio da mandioca, de café e de cana-de-açúcar, mas não mais de soja, uma vez que a região deve ficar mais sujeita aos estresses hídricos. Obrigada, Sara. Agora vamos relembrar um pouco sobre a história de práticas agrícolas e entender como o clima chegou nesse estágio com nossa historiadora Nicole. Oi, boa noite. Eu vou tentar situar vocês com todo o contexto histórico. Bem, até cerca de 10 mil anos atrás, o homem ele era completamente e essencialmente um caçador e coletor, e isso vai gerar diversos problemas que, em alguns momentos, pode até comprometer a sua sobrevivência. Bem, quando os alimentos começavam a faltar, alimentos como frutas, raízes e vegetais, às vezes por fatores climáticos, outras vezes pelo excesso de consumo mesmo, as pessoas tinham que procurar outro local para morar, e por isso elas eram considerados nômades. Com o tempo, o homem percebeu que as sementes, ao caírem no chão, elas germinavam e com isso geravam novas plantas. Assim surgia a agricultura, ainda que primitiva. Essa foi a primeira revolução agrícola da história. Muitos historiadores afirmam que a agricultura nasceu na Mesopotâmia, que se chama região entre rios, há aproximadamente 4 a 5 mil anos antes de Cristo. Com o passar do tempo, as práticas agrícolas na Mesopotâmia e no Egito foram evoluindo, principalmente com a dominação grega e depois romana, que levaram equipamentos tecnológicos de irrigação para a região. Já durante a Idade Média, um período que é conhecido como uma época de atraso, a gente nota um cenário bem diferente no que diz respeito à agricultura, porque a economia na época dependia majoritariamente dela. Logo, ocorreram diversos avanços, como a invenção do moinho e do arado pesado, o surgimento de técnicas de adubação e até mesmo o surgimento do rodízio de áreas de plantio. Durante a Idade Moderna, as máquinas evoluíram quase que naturalmente para trabalhar a serviço da agricultura.
Isso se deu por conta do crescimento da população e da necessidade de se produzir alimentos. Além disso, com as revoluções industriais, os equipamentos estavam cada vez mais melhorando. No cenário brasileiro, no início da colonização, a atividade agrícola ela era puramente extrativista, com a retirada do pau-brasil, quase que até com a extinção dessa árvore no país. Posteriormente, houve a implantação de projetos de monocultura de plantation, que empobreciam o solo. As plantações de cana-de-açúcar ficavam principalmente no nordeste do país, e elas vão sustentar a economia brasileira por décadas. Já no século XIX, ganhou espaço o café, que era plantado principalmente no sudeste, e aí só vão surgir novas áreas agrícolas pelo país quando ele começar a se urbanizar, já em 1950. Já entre as décadas de 1960 e 1970, vai ter início uma grande revolução mundial na agricultura, a Revolução Verde. Ela foi um conjunto de inovações tecnológicas como agrotóxicos, fungicidas, herbicidas, fertilizantes químicos e sementes modificadas que têm o objetivo de aprimorar as técnicas agrícolas, bem como baratear o preço dos alimentos, combater a fome e até mesmo controlar revoltas sociais. Com essas inovações, houve um surto de desenvolvimento agrícola no país na década de 90, que transformou o Brasil num dos recordistas em produtividade e exportação de produtos primários. No entanto, apesar desses índices recordistas, os brasileiros ainda enfrentam graves problemas sociais, entre eles a desnutrição, a fome, as altas desigualdades sociais, a pobreza, além de problemas sanitários e ambientais decorrentes dessas práticas. Nota-se, então, que apesar das práticas agrícolas terem evoluído bastante desde o início da história humana, ainda é visível em algumas regiões do Brasil o uso de técnicas rudimentares, como as queimadas, que são usadas para limpar o terreno antes do cultivo. O que nós notamos nos últimos anos é o crescente desmatamento das nossas florestas e uma insistente manutenção das nossas heranças do colonialismo, como o plantation. E tudo isso torna as mudanças climáticas que o mundo vem enfrentando um grande sinal de alerta para a agricultura, porque ela, além de ser fortemente impactada por esse fenômeno, ela também o intensifica, de certa forma, com suas práticas primitivas em uma era de modernidade. A seguir, veremos como as plantações foram comprometidas com nossa entrevistadora, que está com o convidado no estúdio hoje. Boa noite, Ana. Muito obrigada, Lívia. Bom dia, telespectadores. Eu estou aqui ao vivo, diretamente do nosso estúdio em Vasco da Gama, com o nosso produtor rural, Luan Lima de Souza. Luan, conta pra gente. Sabemos que, infelizmente, você foi atingido pelos impactos, da mudança climática na agricultura. E, assim, o que aconteceu? Bom dia, Brasil. O clima aqui tá tenso, muito calor, temperaturas muito altas, destruindo a minha plantação, entendeu? Tudo secou, tá tudo seco. Não sei mais o que fazer, tá cada dia mais difícil e eu dependo disso pra viver, entendeu? Então, tá sendo, assim, muito complicado pra mim. Pessoal, pra quem não sabe, pra florescer o arroz, precisa de cerca de 220 a 250 milímetros de água. E se essa fase do ciclo de vida da planta cair em uma época de estresse hídrico, os processos de desenvolvimento reprodutivo, eles podem ser prejudicados, resultando em esterilidade, dessecamento das espigueiras e, por fim, também numa diminuição do rendimento, que infelizmente foi o que aconteceu com o senhor Luan. Luan, você concorda que a agricultura ela é muito dependente do clima? Total. Inclusive, quando não está esse calor intenso, que tá hoje em dia, tem as chuvas e os ventos intensos, que também é muito tenso pra mim, já que no meu caso, os ventos muito fortes acabam com a minha plantação de arroz, acaba sendo levado pelo vento, entendeu? Então, tô lascado dos dois jeitos, entendeu? Não tem jeito. Senhor Luan, se o senhor pudesse mudar algo, o que você faria? Bom, eu teria pesquisado antes, sobre este local e o seu clima, antes de ter investido as minhas plantações aqui. Teria ido atrás, também de compreender as dificuldades enfrentadas pelos agricultores por aqui. Acredito que é preciso entender melhor o ambiente, para tomar melhores decisões, Senhor Luan, e com essa fala do senhor Luan, encerro a nossa entrevista por aqui. Agradeço pela sua participação, senhor Luan. Obrigada, eu que agradeço. E agradeço pela sua presença. A seguir, conversaremos com Catarina Stange,
uma química renomada que explicará para a gente a mudança climática e falará um pouco sobre o aquecimento global. Olá, boa noite. Meu nome é Catarina, eu sou química formada há mais de 10 anos pelo Instituto Federal do Espírito Santo. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre a parte química em relação aos impactos da mudança climática na agricultura. E primeiro eu vim falar um pouco sobre o aquecimento global. O aquecimento global é de conhecimento geral, que ele consiste no aumento das temperaturas médias do planeta ao longo dos últimos tempos. O que em tese é causado pela ação humana, mas existem algumas discordâncias em relação a isso no nosso meio científico. Mas antes de falar do aquecimento global em si, eu vim falar um pouco sobre o efeito estufa, que é o fenômeno natural responsável pela manutenção do calor na Terra. Porém, ele vem apresentando uma maior intensidade em razão da poluição do ar, resultante das práticas humanas. E esse grave problema ambiental é uma resposta ao aumento do índice de gás carbônico lançado na atmosfera. Esse poluente ele é um produto da queima completa de combustíveis fósseis, como a gasolina, o diesel, e a única maneira de retirar esse gás nocivo do nosso meio é através da fotossíntese. Porém, nas últimas décadas vem ocorrendo uma devastação muito grande de áreas verdes. Então, esse nível de CO2 ele só tende a aumentar nos próximos anos. E, além disso, outro fator são as queimadas de extensas áreas verdes, né? E elas são responsáveis pelo acréscimo de 30% da quantidade de CO2 na atmosfera. Essa presença do CO2 faz aumentar essa temperatura porque a Terra recebe todos os dias uma energia, uma radiação proveniente do Sol. E parte dessa energia ela é absorvida pela superfície terrestre e outra parte ela é refletida em forma de radiação infravermelha. E as camadas, né, de gás poluente acumuladas, elas formam uma espécie de barreira e com isso parte da radiação infravermelha volta para a superfície, causando então esse aumento da temperatura da Terra. Agora eu vou falar um pouquinho também sobre a chuva ácida. E a chuva ácida ela é uma consequência da poluição atmosférica com óxidos ácidos, que reagem com a água da chuva, produzindo então ácidos fortes. E é considerado chuva ácida qualquer chuva com pH menor de 5,6. E esse pH ele diminui principalmente por conta dos óxidos de nitrogênio e de enxofre. O dióxido de nitrogênio ele reage com a água da chuva e gera dois tipos de ácido, o ácido nitroso e o ácido nítrico. E eu vou mostrar aqui essa equação, que é o que ele forma. E agora eu vou falar um pouquinho também sobre as consequências dessa chuva ácida. Essa chuva ácida em contato com o solo, ela é muito prejudicial, porque ela torna esse solo ácido. Outra questão também é que em contato com recursos hídricos, ela pode contaminar lagos, rios e também reservatórios subterrâneos. Outra questão também, ela prejudica a vegetação, porque com esse excesso de acidez pode atingir os vegetais, prejudicando então o seu desenvolvimento e ocasionando lentidão de crescimento, enfim. Outra questão também pode prejudicar também a saúde dos seres humanos e ela também pode corroer coisas nas cidades, como monumentos, obras civis. Então a gente vê que essa chuva ela é muito prejudicial. Muito obrigada pelas informações, Catarina. Agora, como as mudanças climáticas continuam afetando a economia e os cenários para o futuro, você confere agora. As mudanças climáticas continuam afetando drasticamente a economia brasileira. A soja está sofrendo drasticamente com isso. Até 2070, a área com baixo risco no país pode ser reduzida a 70% da existente hoje, em decorrência do aumento da deficiência hídrica e de possíveis verânicos mais intensos. A região sul e o Cerrado Nordestino serão as áreas mais fortemente afetadas. Em 2050, o prejuízo pode subir para algo em torno de 5,47 bilhões de reais e 6,3 bilhões de reais, com um reflexo de uma área apta entre 29,6% e 34,1% menor que a atual,
Para 2070, no melhor cenário, o prejuízo será de 6,4 bilhões de reais, chegando a 7,6 bilhões no pior cenário. Isso equivale a metade das perdas que a agricultura brasileira deve ter nessa ocasião. As projeções para a pecuária mostraram que um aumento de temperatura da ordem de 3 graus Celsius, que é o aumento médio previsto pelo IPCC até 2100, pode causar a perda de até 25% da capacidade de pastoreio para bovino de corte, o que equivale a um aumento de custo de produção de 20% a 45%. A expectativa do aumento da temporada de seca deve afetar dramaticamente o custo de produção, uma vez que os produtores vão depender cada vez mais de suplementos de grãos para alimentar o gado, em compensação pela falta de pasto. Nessas condições, o pecuarista brasileiro corre o risco de perder competitividade, pois nos outros países considerados nessa comparação, a tendência é que os impactos do aquecimento sejam mais controlados. De uma forma geral, os efeitos que a população está enfrentando no momento são de extrema preocupação. Esses fatores vão desde maior frequência e intensidade de eventos climáticos, como desastres naturais, secas, alagamentos e geadas, até frequências de dias com temperaturas extremas, sejam altas ou baixas, diminuição do gradiente de temperatura entre dia e noite, maior concentração de chuvas de alta intensidade em um espaço de tempo mais curto. Essas são algumas das consequências que a população está enfrentando no momento. Espera-se que cada um faça a sua parte para diminuir as influências climáticas no nosso dia a dia. Caso contrário, sofreremos ainda mais. Isso é uma responsabilidade de cada um de nós. Muito obrigada pelas informações, Sara. Então é isso. O Globo Repórter de hoje fica por aqui, mas no site você confere muito mais. Os dados, entrevistas, pesquisas, vai lá, aproveita. Agora você fica com a série FBI na seção Globoplay. Um ótimo fim de semana a todos e a gente se vê sexta que vem.